sair do básico do italiano e chegar até o nível avançado, falar italiano de verdade e não apenas o básico de sobrevivência, buongiorno, grazie, prego. Neste vídeo eu vou mostrar qual o melhor caminho para você sair do básico e chegar ao nível avançado do italiano de forma rápida e eficiente, evitando os principais erros que a maioria das pessoas cometem e que as mantém apenas no nível básico do idioma. Se o seu objetivo é chegar à fluência no italiano, então vem comigo! Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em 6 meses. E se você quer saber mais informações sobre o meu curso de italiano, que vai do básico ao avançado, com videoaulas, aulas ao vivo e aulas de conversação, aqui na descrição você encontra o link da lista de espera para a nova turma, onde você terá todos os detalhes. Agora, neste vídeo, quero compartilhar o caminho exato que você precisa percorrer para sair do básico e chegar no nível avançado do idioma, com tudo o que você deve focar de fato para avançar e chegar à fluência em italiano. Aliás, já diga para mim aqui nos comentários, qual o seu nível de italiano hoje? 0, básico, intermediário ou avançado? Já compartilhe comigo. Bom, inicialmente, eu separo o aprendizado do italiano em 3 grandes fases. Vou compartilhar quais são essas fases e depois de conhecer cada uma delas, vou mostrar o que você deve focar em cada uma. Primeira fase, fundando a base. Esta primeira fase é quando estamos iniciando no idioma e estamos construindo a nossa base para ser capaz de nos comunicarmos nas situações mais básicas do dia a dia, se apresentar, fazer um pedido e assim vai. Segunda fase é a fase do conquistando a autonomia. Esta é a fase do intermediário. Você já construiu a sua base e avança para falar com autonomia nos mais diversos contextos. Inclusive aqui, você já é capaz de participar de uma entrevista de trabalho, uma vez que já possui um nível de vocabulário mais amplo. E finalmente chegamos à terceira fase, rumo à fluência. Este é o nível avançado do idioma. De acordo com o Quadro Comum Europeu de Línguas, este é o nível C1, onde você é capaz de se comunicar nos mais diversos contextos, inclusive profissionais. Para deixar de uma forma mais palpável, eu considero que chegamos à fluência no nível C1 quando somos capazes de dar uma palestra e discutir 100% em italiano sobre algum tema específico. Se você chegou nesse nível de conseguir dar uma palestra em italiano, parabéns! Você alcançou a fluência no idioma. Inclusive, esta é a atividade final do meu curso. Os meus alunos, ao final do curso, preparam uma apresentação sobre um tema específico 100% em italiano e discorrem por 20 minutos sobre esse tema. Eu fico encantada ao assistir à apresentação de cada um e ver o resultado da dedicação deles. Agora que você já sabe cada uma das fases, vou compartilhar o que você deve focar em cada uma delas. Quando estamos aprendendo italiano ou qualquer outro idioma, você tem que 1. Treinar a sua compreensão. 2. Aumentar o seu vocabulário. 3. Desenvolver a construção de frases, que é a parte gramatical. 4. Afiar a sua pronúncia e fala. Para cada fase, você tem que desenvolver essas 4 habilidades. Mas em cada fase tem particularidades que você tem que focar para, de fato, evoluir no aprendizado e chegar à fluência. Na primeira fase, fundando a base. Em relação a treinar a compreensão, quando você está no básico, você deve ouvir áudios com transcrição. Esses áudios podem ser diálogos, frases, músicas ou vídeos legendados. Nesta fase, é importante que tenha transcrição,
pois sem compreensão não há evolução. A transcrição irá te ajudar a reconhecer os sons do idioma nesta primeira fase. Agora, em relação à atividade de aumentar o seu vocabulário. Nesta primeira fase, você deve focar no vocabulário básico do dia a dia, se apresentar, fazer pedidos, ou seja, o vocabulário básico para se comunicar em situações básicas, como ir ao restaurante, fazer compras, falar sobre a sua rotina. Muitos estão na primeira fase querendo aprender vocabulário mais avançado sobre biomedicina, por exemplo. Não cometa esse erro. Primeiro você aprende o básico que você utilizará no dia a dia, o que te dará confiança para aprender um vocabulário mais avançado na próxima fase. Em relação à parte gramatical, desenvolver a construção de frases. Nesta primeira fase, onde você está construindo a sua base, você deve focar nas estruturas básicas, pronomes pessoais, singular e plural, possessivos, formal e informal e os tempos verbais mais usados, presente, passado e futuro. São essas estruturas básicas que você deve focar. Inclusive, para a maioria delas, tem um vídeo aqui no meu canal explicando como utilizá-las. Se você ainda está fundando a sua base, não caia na armadilha de querer aprender como funciona a particella né ou o tempo subjuntivo. Não é hora ainda. Eu sempre digo aos meus alunos, a informação certa na hora errada somente gera confusão. Tentar aprender uma estrutura mais avançada sem ter as estruturas básicas consolidadas apenas irá te confundir e minar a sua confiança para avançar. Não cometa esse erro. E agora, em relação à parte de afiar a sua pronúncia e fala. Nesta primeira fase, ouça áudios e vídeos e com a transcrição, repita em voz alta. Repita cada áudio que ouvir pelo menos 3 vezes para afiar a sua pronúncia. É importantíssimo reproduzir os sons do idioma em voz alta para treinar os músculos da fala. As regiões do cérebro responsáveis pela fala são diferentes das regiões responsáveis pela audição e compreensão. Por isso, apenas ouvir áudios e não repetir em voz alta fará com que você fique com o famoso problema até entendo, mas travo na hora de falar. Nesta primeira fase, repita em voz alta várias vezes até sentir que tem confiança em sua voz italiana. Agora, antes de eu compartilhar o que você deve focar na fase 2, conquistando a autonomia, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Bom, agora, como sair do básico e conquistar a autonomia no italiano, sendo capaz, inclusive, de participar de uma entrevista em italiano. Muitos dos meus alunos que hoje vivem na Itália, nesta fase já participaram e foram aprovados em entrevistas. Segunda fase, conquistando a autonomia. Em relação a treinar a compreensão, nesta fase você deve continuar praticando seu ascolto diariamente, mas sem transcrição ou legendas. Se você, na primeira fase, treinou bem a sua compreensão, você verá que aqui já será capaz de se desafiar assistindo vídeos, séries e filmes sem legenda. E o desafio aqui é consumir vídeos e áudios variados para treinar o seu ascolto com os mais diversos tipos de sotaques. Nas minhas aulas de imersão, exploro vídeos das mais diversas regiões da Itália. Desta forma, os meus alunos são capazes de compreender o italiano falado por nativos, independentemente da região, seja norte ou sul da Itália. Por isso, uma vez que você quer avançar nesta fase 2,
Consuma áudios e vídeos das mais diversas regiões da Itália, va bene? Agora, em relação à atividade de aumentar o seu vocabulário. Nesta segunda fase, você deve focar em vocabulários que enriqueçam a sua bagagem cultural, história e geografia da Itália, gastronomia, arte e cultura italiana, além de vocabulários do âmbito profissional sobre a sua área de atuação. Nesta fase, você já tem autonomia para explorar vocabulários dos mais diversos contextos, o que será muito útil se você tem planos de estudar ou trabalhar na Itália, ou ainda reconhecer a sua cidadania na Itália e ser capaz de se comunicar com o vigile e resolver todas as situações necessárias até ter o seu documento italiano emitido. Em relação à parte gramatical, nesta segunda fase, uma vez que você tem as estruturas básicas bem consolidadas, está na hora de avançar de forma a deixar a sua comunicação mais fluida. Tempos verbais compostos, pronomes diretos e indiretos, pronomes relativos, uso do condicional, subjuntivo, períodos hipotéticos, a particella ti e ne. Nessa fase, você foca nessas estruturas, pois as estruturas básicas já estão fortalecidas. Essas estruturas mais avançadas irão permitir que você se comunique de forma mais fluida. Agora, em relação à parte de afiar a pronúncia e a fala. Nesta segunda fase, recomendo que você pratique a técnica do shadowing, uma técnica para ter uma sonoridade mais italiana. Gravei um vídeo explicando essa técnica. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Além disso, participe de aulas de conversação para colocar tudo em prática. Aqui é importante deixar claro que a conversação é apenas uma atividade para desenvolver a fala. Ouvir e repetir em voz alta é essencial. Apenas fazer uma conversação sem treinar o ascolto e o repetir em voz alta não é eficiente. Bom, até aqui, conseguiu perceber que para cada fase do aprendizado você deve focar em pontos diferentes? Muitos não saem do básico, pois não têm essa clareza, invertem a ordem e ficam travados no básico. Agora, vamos para a última fase, a fase 3, rumo à fluência. Se você se dedicou, focou nos pontos certos nas fases 1 e 2, a fase 3, você verá que é a mais simples. O Fernando, meu marido, é corredor de rua e ele costuma falar que correr 10 quilômetros é fácil, desde que você treine. É difícil para quem não treina. Da mesma forma, uma vez que você aprendeu e treinou os pontos certos nas fases 1 e 2, a fase 3, uma fluência, que é o nível avançado do idioma, se torna fácil. Em relação ao treinar a compreensão, nesta fase, você continuará consumindo os mais diversos tipos de conteúdo, tal como fez na fase 2. Em relação à atividade de aumentar o seu vocabulário, nesta terceira fase, você pode explorar assuntos e temas específicos da sua área de atuação e ir além. Explorar temas como meio ambiente, tecnologia, inteligência artificial, temas da atualidade. Quando você está nesta fase, você verá que é capaz de compreender os mais variados temas pelo contexto, aumentando cada dia mais a sua base de vocabulário. Em relação à parte gramatical, nesta terceira fase, você pode explorar as estruturas mais avançadas, discursos direto e indireto, tempo remoto, subjuntivo. São estruturas que são usadas em contextos específicos e que você deve focar caso você tenha que comprovar o nível avançado de proficiência, seja para trabalhar ou fazer uma especialização na Itália. Tenho alunos médicos que precisam comprovar o nível avançado do idioma e essas estruturas são muito importantes neste contexto. Bom,
No mais, as estruturas gramaticais que você desenvolveu nas fases 1 e 2 são as estruturas que você usará na maior parte do tempo em sua comunicação. Agora, em relação à parte de afiar a sua pronúncia e fala, nessa terceira fase, recomendo que você fale e debata sobre temas que sejam do seu interesse. É a hora de se desafiar e ir além. Ao percorrer estas 3 fases, focando e praticando cada um dos pontos que mencionei, fará que você saia finalmente do básico e chegue no nível avançado. Este é o exato caminho que tracei e conduzo com os meus alunos dentro do meu curso completo. Agora, compartilhe comigo nos comentários qual o seu nível atual e aproveite e já deixe o seu like. Se inscreva no canal.